Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, né? Será que o mercado de atendimento particular realmente está saturado? Será mesmo, né? Muitas clínicas populares, muitos planos de saúde, né? Muitos médicos. Será que está saturado? A gente vai falar sobre isso, tá? E lembrando que no final desse conteúdo, né, a gente sempre deixa uma dica prática para que você saia desse conteúdo já com alguma coisa prática para você colocar no campo de batalha, tá bom? Então vamos lá. Muitos colegas, né, eles não investem tempo, energia e dinheiro no atendimento particular porque eles acham que o mercado está saturado. Tem muito médico, pô, Sidney, mas será que vai dar certo, né? Porque tem tanto médico agora, né? Você balança uma árvore ali, cai um monte de médico, inclusive médicos especialistas, né? Antes, na minha cidade só tinha eu, agora tem um monte. Então tem essa questão, será que vale a pena ainda? Então muitos colegas, eles têm esse obstáculo, né? Para começar no atendimento particular. O que eu vou te mostrar aqui hoje é que, inclusive com alguns dados, com alguns exemplos, que o mercado de atendimento particular ainda está muito longe de saturar. O mercado de atendimento particular que a gente defende aqui é um mercado que, como eu falei, somente 15%, né, mais ou menos, tá? Mais ou menos, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Apenas 15% de médicos hoje no Brasil vivem exclusivamente de atendimentos particulares, tá? Porque eu não estou falando aqui de você abrir uma clínica, né, e fazer um credenciamento para um monte de planos, né, e os planos pagarem as suas contas. Eu estou falando de você ter um atendimento, seja uma clínica, um consultório, enfim, independente do que seja, aquilo, a renda predominante daquilo ou exclusivamente daquilo seja de clientes particulares, tá bom? Então, esse mercado ainda é muito pequeno no Brasil, são poucos médicos que estão realmente vivendo que fazem parte desse grupo, tá? Então, olha só, o que acontece? O que você tem que entender é que, para você fazer parte desses 15%, você precisa fazer, né, aquela velha frase, né, um bordão aí que a gente tem no mundo do empreendedorismo. Para você ter o resultado que poucos têm, você precisa fazer o que poucos fazem. Eu não estou aqui falando que é fácil, não estou falando aqui que é rápido, não estou aqui fazendo promessas, falsas promessas, não. Né? Exige você dedicação de tempo, energia e dinheiro. Não tem como. Assim como tudo que é bom na vida, né? Pode parar aí e refletir um pouquinho. O que você tem de mais valioso na sua vida, você vai ver que exigiu tempo, energia e dinheiro para você conquistar. Então, olha só, esse obstáculo, né, essa questão de o mercado está saturado, ele existe principalmente em médicos que estão em grandes capitais. O que os colegas falam para a gente? Pô, Sidney, eu tô aqui... para vocês é fácil, né? Pô, o Arthur conseguiu se destacar aí porque Manaus é pequeno. Talvez não saiba que Manaus é uma megalópole, né? Tem mais de 2,5 milhões de habitantes. Mas tudo bem, esquece Manaus. Vamos falar de outras capitais. Mas o fato é que eles acham que, por ter muitos convênios, muitas clínicas populares, eles acham que os planos de saúde e as clínicas populares são concorrentes. E a sacada aqui é que eles não são concorrentes seus. Eles só vão ser seus concorrentes se você oferecer um serviço semelhante ao deles. Entende? Então, aquilo que eu falei, se você faz todo o investimento na clínica, contrata pessoas, e aí faz um atendimento igual das clínicas populares, dos planos de saúde, aí a chance de você... Aí sim está saturado. E cada vez mais piorando. Então, a sacada aqui é o seguinte. Quando você estrutura um serviço, né, que a gente vai chamar aqui de premium, um serviço premium, e você aprende a divulgar esse serviço de forma correta, dificilmente você vai ter problemas com excesso de médicos no mercado. Dificilmente. O que acontece é que, infelizmente, a maioria, né, isso é importante dizer aqui, né, a maioria dos médicos, infelizmente, inclusive os que ainda vão sair, eles vão servir de mão de obra barata para as grandes empresas do setor de saúde no Brasil, seja pública, seja privada. Se você for parar para pensar, tem duas grandes empresas que retêm a grande mão de obra médica do Brasil. O SUS é uma empresa que é pública. Se fosse uma empresa bem gerida, se tivesse pessoas realmente com formação em gestão, né, em empreendedorismo, provavelmente o SUS estaria até melhor. E a segunda empresa são os planos de saúde. A maior parte da mão de obra do médico no Brasil estão nessas duas empresas. E o que a gente defende é a terceira via. Qual é a terceira via? A terceira via é a
a via do atendimento particular, onde você é o dono, tá? Onde você é o dono. Então, deixa eu falar de uma oportunidade para vocês aqui. A oportunidade é o seguinte: a maioria não vai ter coragem de ser dono. A maioria vai ter medo, a maioria vai desistir no caminho, vai desistir nas primeiras dificuldades. E você, por saber que é difícil, você vai perseverar, você vai ser resiliente, você vai buscar ajuda, você vai ser humilde para baixar a cabeça e pedir ajuda das pessoas, né? Você vai passar por cima dos seus títulos, dos seus, enfim, da sua vaidade, vai dizer, peraí, o que é que eu preciso aprender para eu ter sucesso nessa parada? Porque eu quero viver de atendimento particular, porque eu quero oferecer o melhor para o meu paciente, porque eu quero ser valorizado. É isso que você tem que fazer. E saber que é difícil mesmo, que requer esforço mesmo, porque tudo que é bom requer sacrifício, tudo que é bom requer esforço, tá? Então, quando você tem essa mentalidade, né, cara, eu vou entrar nessa parada e eu vou fazer até dar certo. Eu vou começar meu atendimento particular e eu vou fazer até dar certo, né? Pronto, acabou. Só Deus vai impedir que isso aconteça, porque você vai chegar lá. Agora, se você pensar assim, se você tiver essa mentalidade, vou ver qual que é aí, vou ver se dá certo. Desculpa, você vai desistir na primeira dificuldade. E vão ter muitas dificuldades. Tá? Eu vou dar aqui 3 exemplos de colegas, né, que superaram esse bloqueio aí, essa barreira, esse obstáculo de achar que está saturado. 3 exemplos. O primeiro é numa cidadezinha pequena que chama Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. João Paulo Lomelino, oftalmologista lá no Rio de Janeiro. Uma das maiores cidades, uma das maiores capitais do país, né? Já foi, inclusive, capital do país, né? Hoje, o JP, ele vive predominantemente de atendimento particular. E em menos de um ano, ele está fazendo essa transição aí. Hoje, ele trabalha só na empresa dele, né? Tem um consultório dele, tem um outro que ele é sócio, e predominantemente a renda dele hoje é de particular. Então, mas por quê? Por que ele tem conseguido isso? Ora, porque ele tem estruturado um serviço diferenciado, que mesmo no Rio de Janeiro, ele tem conseguido ter sucesso. Por quê? Porque a concorrência desse tipo de serviço é baixa, entende? Quem são os concorrentes do... Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Quem são os 2 concorrentes do Sírio-Libanês e do Albert Einstein? Porque eles oferecem um serviço premium lá. Não é à toa que os grandes empresários, as pessoas que têm mais grana, quando tem um problema mais sério, corre para onde? São Paulo, né? Sírio-Libanês, Albert Einstein. Por quê? Porque eles conseguiram estruturar um serviço premium. Então, eles não têm concorrência. A concorrência deles é muito baixa. O João Paulo Melino está se dando muito bem, obrigado, lá no Rio de Janeiro. Uma cidade gigante, enorme, né? Com milhares de clínicas populares, com milhares de planos de saúde. E ele está lá, se dando muito bem e ajudando muita gente, né? Que é sempre o objetivo principal. Sidney, mas no oftalmo é mais fácil. Eu quero ver isso aí acontecer nas especialidades clínicas. Então vamos lá. Vai lá depois no nosso canal do YouTube, ou no nosso podcast, ou no nosso canal do Telegram, e você vai ver a entrevista com a doutora Helena. Doutora Helena Almeida Leite, uma clínica, né? Endocrinologista lá em Vitória, no Espírito Santo, também uma capital. E hoje, a diferença é que, no caso da Helena, ela não vive predominantemente de atendimento particular. No caso dela, ela vive exclusivamente de atendimento particular. Só essa pequena diferença aí, né? Tanto eu citei uma especialidade cirúrgica, oftalmologia, estou citando uma especialidade clínica. E aí você pode pensar assim, Sidney, mas isso aí é porque é grande cidade. Tem muita gente que pensa o contrário, né? As pessoas podem pagar, né? Em grandes cidades as pessoas têm dinheiro. Eu quero ver aqui na cidade que eu moro, que é uma cidade pequena, as pessoas são pobres, não tem grana. Não tem grana. Como é que eu vou montar meu atendimento particular aqui na minha cidade pequena, onde as pessoas são pobres? Então, vamos lá. Então, eu recomendo que você vá lá no mesmo canal do YouTube, né? Bota lá Círculo Virtuoso da Medicina. Eu vou pedir para a minha equipe escrever aqui no chat, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook. Escreve aí, pessoal. Escreve aí, Thiago ou Adriano, se estiverem online. Círculo Virtuoso da Medicina. Procura Círculo Virtuoso da Medicina no YouTube. No caso, quem já está no YouTube não precisa. Mas quem estiver no Instagram, no Facebook, procura aí, Círculo Virtuoso da Medicina, você vai encontrar o nosso podcast, você vai encontrar o nosso canal do Telegram, você vai encontrar o nosso canal do YouTube, tá? Então, lá, nesses 3 canais, você tem mais de 130 entrevistas. Entrevistas não, conteúdos. Dentre esses conteúdos, tem 19 entrevistas com colegas, né? E eu recomendo que você procure lá a entrevista com o Dr. Vanderlan Campos, que é cirurgião vascular
em Teófilo Otoni, Minas Gerais, lá no Vale do Jequitinhonha, né? É no norte de Minas, é ali divisa com o Nordeste, uma das regiões mais pobres do estado de Minas Gerais, né? E o Vanderlan, acredite ou não, é um dos nossos alunos com mais retorno financeiro. É um dos nossos alunos que tem mais retorno profissional e, principalmente, de satisfação com a profissão. O Vanderlan tem tido resultados excepcionais, né? Isso numa cidade pequena também. Então, por quê? Né? Por quê? O que tem em comum esses três? Eles oferecem serviços premium, né? Eles oferecem serviços premium. Então, isso faz com que a concorrência se torne relevante. Isso faz com que o mercado deixe de ser saturado, tá? Então, e por aí vai. Recomendo, então, que vocês assistam as 19 entrevistas que a gente tem lá. Né? Tem médico do Brasil inteiro, cidade grande, cidade pequena, especialidade clínica, especialidade cirúrgica, enfim, tudo que vocês puderem imaginar, tá? Então lá, tudo gratuito, né? Você pode ouvir no podcast, você pode assistir no YouTube. Uma dica aqui, ó, uma dica bônus, fica a dica para vocês aí, ó, é o seguinte: no YouTube você tem a possibilidade de assistir em velocidade dobrada. Então, um vídeo de, sei lá, de 45 minutos, você escuta em metade do tempo, em velocidade dobrada. Então, por exemplo, se você pega trânsito, né, você quer ouvir, consumir um conteúdo desse, tanto no podcast quanto no YouTube, você pode ouvir em velocidade dobrada, tá? Os áudios do Telegram também você pode ouvir em velocidade dobrada. Então, uma dica aí de produtividade para vocês. Olha só que massa, vocês aprendem enquanto estão fazendo alguma coisa, alguma atividade mecânica. Seja dirigir, seja uma academia, seja lavar louça em casa, né? Enfim. Então, fica a dica aí para vocês, tá? Então é isso. O que tem em comum esses colegas são que eles conseguiram estruturar um serviço premium para os seus pacientes, né? Um serviço que encanta, fideliza e atrai novos pacientes de forma espontânea, tá? É isso que está por trás desse sucesso, tá bom? Faz sentido para vocês, pessoal? Até agora o que eu disse? A gente vai, na verdade, conhecer Gramado, vai ser uma coisa secundária. A gente vai lá com o Dr. Felipe, também vai aproveitar para depois conhecer Gramado. Ó, agora, sabe qual é a forma que a maioria dos colegas, talvez você seja um desses colegas, sabe o que eles fazem para lidar com essa saturação do mercado? Eles emendam uma pós atrás da outra. Sou de uma cidadezinha próxima a Teó e moro em Montes Claros, Minas Gerais. Show de bola, Larissa, show de bola. Então, depois manda um direct lá pro Vanderlan, troca uma ideia com ele, que eu tenho certeza que ele vai te atender e vai ser muito solícito. Então, o Vanderlan é uma figura, é um ser humano iluminado, viu? Doutor Felipe, te ouvindo e aprendendo. Muito massa, Felipe. Olha, o Felipe tá dando um exemplo agora da dica que eu dou. Pô, tá dirigindo? Bota ali, antes de sair, antes de começar a dirigir, obviamente, você, bota ali para tocar o negócio, né? E vai dirigindo aqui, ó, e vai ouvindo, né? A gente aprende muito ouvindo também. Show de bola, Felipe. Grande abraço, meu amigo. Então vamos lá. O jeito errado de você lidar com a saturação do mercado de atendimento particular é você emendar uma pós atrás da outra. Então é o seguinte, tem gente que termina a residência, aí já emenda num fellow, que depois já emenda numa certificação, que emenda numa prova de título, que emenda no estágio, depois no mestrado, depois no doutorado, depois no pós-doutorado, aí depois de, sei lá, 15 anos de jornada, aí a pessoa decide, não, agora eu vou montar meu consultório. Agora eu estou preparado, agora eu sei de tudo, agora eu me sinto capaz de ajudar as pessoas no meu atendimento particular. Agora eu vou investir em gestão, agora eu vou aprender vendas, agora eu vou aprender marketing. Um grande erro, pessoal. Um erro gigante. Não façam isso, tá? E eu não estou aqui falando que não é para você cuidar do seu currículo, da sua carreira acadêmica, ou o que quer que seja, não. Né? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte. O que eu estou falando é que você não deve postergar um dia sequer o seu atendimento particular, tá? Por quê? O que está por trás aqui desse erro é o seguinte. O que eu sinto te falar, né? Eu sinto de verdade te falar é o seguinte, que cada vez mais vai ser comum médicos em início de carreira, cada vez mais vai ser comum, inclusive a gente fomenta isso aqui com o CVM, né? Seja especialista ou não,
vai ser muito mais comum médicos em início de carreira tomarem o espaço no atendimento particular de médicos com super currículos. Vai ser muito mais comum. Eu tenho um exemplo disso aqui no CVM. Recentemente eu fiz uma consultoria com um colega que é pós-doutor, currículo dele maravilhoso, ele é uma pessoa maravilhosa, e ele falou para mim assim, Sidney, eu entrei no CVM porque, poxa, eu não vou lembrar agora quantos anos de formado, mas sei lá, 16, 20 anos de especialista na cidade dele, e ele estava perdendo mercado. Ele estava lá se matando, literalmente, né, trabalhando para atender convênio na clínica dele, numa super clínica. E aí veio um especialista da especialidade dele, né, recém-formado, né, saiu da residência, abriu um consultório e só atende particular, tomando o espaço dele, né, o espaço dele. Na verdade, o colega não estava tomando, o colega só estava conquistando o espaço que é de quem chegar primeiro. O que acontece? Quando você foca só nos títulos, né, você demora muito tempo, né, para aprender a fidelizar, encantar e a atrair pacientes, né, vai demorar para essa roda do círculo virtuoso girar para você. E aí mesmo o generalista, se ele chegar e ele aprender a encantar, a atrair e a fidelizar, ele vai ter mais sucesso. Isso não é dizendo aqui, em nenhum momento eu estou dizendo que a formação técnica não é importante. Eu estou falando o seguinte, eu vou já dar um exemplo para vocês. O que eu estou falando aqui, só a formação técnica não é suficiente para você ter sucesso no particular. Né? Não é suficiente, não mais. Já foi há um dia, já foi lá até a década de 80, 90, por aí, era suficiente você ter um diploma. E quanto mais diploma você tinha, mais famoso você era, né? E você, enfim, como tinha uma demanda uma oferta muito baixa de médicos, você nadava no Oceano Azul. Agora não. Principalmente falando do atendimento particular, o seu currículo, a sua formação não vai garantir, tá? Não vai garantir que você encante, que você fidelize, que você atraia novos pacientes. Quanto mais cedo você acordar para isso, mais rápido você vai mudar e foi o que aconteceu com o nosso aluno que eu falei, né, com o pós-doutor, que ele está tendo já está retomando, está conquistando o espaço dele, né, no atendimento particular. Eu trouxe aqui um exemplo hipotético para a gente pensar juntos. Pensa aqui comigo, vamos lá. Um cardio que fez pós-doc em Harvard. É uma situação hipotética, tá? Não é uma situação real, não, pelo amor de Deus. É só para realmente dar clareza aqui da mensagem. Um cardio que fez pós-doc em Harvard, ele vai tratar a hipertensão arterial, né, de um paciente da mesma forma que um médico generalista, desde que seja bem informado. Eles vão olhar o mesmo guideline, vão ver a melhor evidência da mesma forma. Né? Não é porque ele fez em Harvard que o médico generalista hoje tem acesso ao que é pesquisado em Harvard e em qualquer outro lugar do mundo. Né? Então, a parte técnica não vai ser o diferencial, principalmente falando de atendimento particular. A diferença é que o generalista, se além dele dominar, né, a parte técnica do tratamento da hipertensão, se ele conseguir oferecer um serviço premium para os seus pacientes, incluindo uma pré-consulta, né, um pré-consulta estruturado com a secretária bem treinada, né, uma consulta emocional, como a gente defende, resolutiva, mas emocional também, né, um acompanhamento no pós-consulta. Se ele conseguir fazer isso, mesmo sendo generalista, bingo, entende? Ele vai deixar o colega com pós-doc lá, cardiologista com pós-doc em Harvard, comendo, né, poeira, né, como a gente fala, no atendimento particular. Ah, Sidney, você está dizendo então que não é importante ter um bom currículo? Reitero, de novo, não é isso que eu estou dizendo. Tá? De maneira nenhuma, pelo amor de Deus, não. É igual quando eu falo em relação à grana, né? Quando eu falo assim, gente, não, você não precisa ostentar. A ostentação, né, você ter um monte de coisa de luxo para você pagar com plantão, é errado, a gente defende que isso é errado. Não é errado. Agora, eu não estou fazendo apologia à pobreza, né? Eu acho que todo mundo merece ter, né, acesso a serviços e a produtos e a bens, né, de luxo, mas que a gente pague com isso quando a gente tenha realmente o dinheiro. Não que a gente se mate para pagar isso. A mesma coisa aqui, eu não estou falando que o conhecimento técnico não é importante, pelo amor de Deus, é extremamente importante, e a gente não pode deixar de estudar nunca. A questão que eu estou querendo deixar bem clara aqui é que somente o currículo, por melhor que seja, não é mais suficiente para garantir, nesse novo momento, que você tenha sucesso no atendimento particular, entende?
É disso que eu estou falando. Não tem a ver mais só com quanto você sabe, mas eu vou já aprofundar um pouco mais nisso, mas tem a ver com a experiência que você oferece, ou a experiência que você oferece para o seu paciente. A gente está no momento da experiência, né? Os pacientes, eles querem experiência, eles querem relacionamento, eles querem ser colocado no centro da atenção. Só o seu currículo não é suficiente, tá? E aí, qual é a sacada prática aqui, tá? A sacada prática é que, pô, você quer fazer um por doc, seja lá o que for, de currículo, faz, mas não posterga, não prioriza isso em detrimento ao seu atendimento particular. Não prioriza isso em detrimento a estudar marketing, gestão, comunicação, vendas, finanças, né? Liderança, inteligência emocional, todas essas habilidades que ninguém ensina pra gente, mas que é fundamental para a gente poder, de fato, ser bem-sucedido, né? Na nossa carreira e na nossa vida pessoal. Em algum momento disseram pra gente que a gente tem que fazer que o que vai trazer segurança pra gente é a especialidade, é o mestrado, é o doutorado, mas eu estou aqui fazendo o seguinte questionamento. Quem disse? Quem disse? A gente tem uma série de exemplos, né? Eu já falei, tem 19 entrevistas lá no nosso canal do YouTube, no nosso podcast, no Telegram. Vai lá, você vai ver médicos em início de carreira. Doutora Caroline Brum, aqui de Manaus, ortopedista, início de carreira, especialista em cirurgia de mão, está voando no atendimento particular. Doutor Pedro Amaral, médico também, início de carreira aí, pediatra, voando também, e vários outros exemplos que você vai encontrar lá, né? Tem o pessoal que já tem um tempo de carreira também, que está fazendo a transição, que está reconhecendo que a gente está no novo momento, que está reconhecendo que precisa aprender aquilo que não sabe, né, e que está fazendo essa transição de forma segura, de forma planejada, né, de forma, né, saudável, sem fazer loucura, sem muito estresse, tá? Então, aqui não é um ou outro, aqui são os dois, né? Não estou aqui defendendo uma medicina medíocre, tecnicamente, e dizendo que atender, oferecer uma experiência para o paciente é mais importante. Não, eu estou defendendo os dois. Por que não os dois? Então, eu sempre, quando eu falo isso, eu lembro de uma vez que eu fui numa casa de um conhecido, e aí chegamos lá, a gente foi jogar dominó, eu acho, eu e os amigos, e aí o dono da casa chegou pra gente e disse assim pra gente, fez uma pergunta pra gente, ele falou, pessoal, vocês querem suco ou bolo? E aí a gente ficou assim pensando, pô, suco ou bolo, suco ou bolo. E aí a gente ficou, eu acho que todo mundo ficou pensando, pô, por que não os dois, né? Por que não suco com bolo? Suco e bolo? Porque tem que escolher um ou outro, né? E na verdade ele se enganou, ele queria perguntar, vocês querem suco ou café, né? Então, aqui é a mesma coisa. Por que não ser muito bom tecnicamente e muito bom com a lida com os pacientes, com a lida com os funcionários, com a lida com os parceiros, né? Por que não? Por que não? É isso. Então, vamos... e a gente... Quanto mais cedo você começar, mais rápido você vai aprender, mais rápido você vai aplicar, mais rápido você vai ter resultado, né? E quanto mais você postergar, mais, né? Enfim, vai demorar. Tem uma outra sacada que eu quero compartilhar com vocês, tá? Que é o seguinte. Para pensar comigo. O currículo, qual é a função do currículo? Quando a gente fala de currículo vitae, né? Aquele currículo vitae. Qual é a função dele? Quando que a gente usa ele? Quando que você já usou ele? Eu usei meu currículo, eu acho que poucas vezes, mas as vezes que eu usei meu currículo foi para procurar emprego, foi para pedir emprego. O currículo, ele é uma ferramenta para a gente buscar emprego, para a gente trabalhar para os outros. Quando a gente fala de atendimento particular, eu estou falando de uma coisa que é o contrário disso. Quando eu falo de atendimento particular para o médico, né, a gente está falando de algo onde você é o dono. Aqui é você que contrata. Então, concorda comigo? Nesse caso, o seu currículo não faz diferença. Não faz diferença você colocar que você é especialista, titular, formou não sei aonde. Não faz diferença. Sabe o que vai fazer diferença? É porque aqui o seu chefe, sabe quem é? É o cliente, é o seu paciente. O seu chefe é o seu paciente. E esse chefe, ele não fica buscando o seu currículo. Hoje, em 2021, quando eu estou gravando aqui esse conteúdo, os pacientes, eles não vão mais ver onde é que o médico se formou, qual é o título dele, se ele... Não vai. Sabe o que é que ele vai ver? Ele vai olhar o seu site. Ele vai ver quantos depoimentos você tem no seu site, ele vai ver quantas pessoas estão te seguindo nas redes sociais, ele vai ver os seus vídeos, ele vai ver os seus conteúdos.
Principalmente, sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai falar com outras pessoas que foram seus pacientes para perguntar: ei, vale a pena ir com a doutora fulano? Vale a pena ir com o doutor fulano? É isso que hoje, 2021, acontece. Para pensar. Para um pouquinho, de verdade. Pensa. Quando você precisa de ir no médico, como é que você faz hoje? Eu tenho certeza que você começa perguntando indicação de alguém, que é o que a gente... É por isso que a gente fala que esse é o marketing mais poderoso, marketing onde o próprio paciente te indica para outro, né? É o maior marketing. Aí só depois, caso você não tenha uma indicação, ou mesmo que você tenha, o que você vai fazer? Você vai ver o site desse médico, você vai no Google, você vai nas redes sociais dele, né? E aí você decide se você vai com ele ou não. É essa a nova realidade, pessoal, hoje. Essa é a nova realidade. Então, quer ter um bom currículo? Pelo amor de Deus, eu acho que todos nós temos que ter, sim. A gente tem que estar se aperfeiçoando, a gente tem que estar se reciclando na parte técnica, tem sim. Mas a dica de ouro a dica de 100 milhões de reais, não de 100 milhões não, vai, de 100 mil reais, é que quantos colegas já me falaram assim: Sidney, eu adorei a proposta de vocês, eu quero muito focar no meu atendimento particular, mas primeiro eu vou fazer mais uma pós. Eu já ouvi isso várias vezes. Várias vezes. Aí ele vai fazer mais 2 anos de pós. Sendo que em 2 anos, vai vir um colega dele, às vezes até sem ser especialista, vai aprender a atrair, encantar e fidelizar, e vai voar. E em 2 anos, quando ele voltar, agora eu estou preparado, agora eu já tenho mais 2 ou 3 pós. Antes eu não me sentia preparado, agora eu me sinto. E aí aquele colega, né, numa situação hipotética que eu estou falando aqui, já vai estar anos-luz na frente dele. Né? E aí vai ser mais difícil. Eu não posso ser hipócrita aqui. Quem chega primeiro bebe água limpa. Né? Não tem jeito. Né? Então, faz um planejamento para ter a sua atualização técnica junto, paralelamente, à sua atualização, digamos, não técnica, para você aprender a como gerir seu consultório, a como gerir a sua própria vida, as suas finanças, as suas emoções, as pessoas que trabalham com você, né, os seus pacientes. Tudo isso você precisa aprender, porque ninguém ensina isso. Né? A gente nada disso é ensinado em nenhum lugar. Né? Então, fica aí a dica para vocês, tá? Beleza, Cida, entendi, cara, entendi que focar apenas na parte técnica não vai me garantir sucesso no atendimento particular. Beleza. Mas e aí, o que eu devo fazer? Estou aqui para ajudar vocês. Estou aqui para ajudar vocês, vamos lá. O que você tem que fazer é aprender aquilo que você ainda não sabe sobre o atendimento particular. Para chegar no ponto de você dizer, beleza, agora eu vivo de atendimento particular. É isso que você tem que fazer, tá? Então, se seu desejo é viver de atendimento particular, começando em 2021, ter como principal fonte de renda o atendimento particular, a primeira coisa que você tem que fazer primeira coisa, decidir. Toma uma decisão séria, né, e escreve isso em algum lugar para você não esquecer. A partir de 2021, eu decidi, vou viver de atendimento particular. Pode demorar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 que seja. Eu vou viver de atendimento particular. Eu vou atender meu paciente como eu sempre sonhei. Eu vou poder cobrar um preço justo. Eu vou fazer a diferença na vida das pessoas e na minha. Eu vou ser um médico diferente da maioria. Eu vou ter qualidade de vida. Eu vou ter tempo para cuidar da minha saúde. Eu vou ter tempo para cuidar da minha família. Eu quero ver meus filhos crescerem. Eu quero poder estar perto dos meus familiares num momento de doença. Né? Foi uma das coisas que a gente falou ontem, né? na consultoria ontem com o doutor Avelino. Foi uma das coisas que me fez pensar quando eu estava lá no furacão do círculo vicioso da medicina, trabalhando, uma das coisas que me fez repensar essa loucura que a gente entra no piloto automático aí foi, uma vez que minha mãe adoeceu e eu não pude estar perto dela, né? Então, hoje eu tenho o privilégio de estar perto, né, das pessoas que eu amo no momento de doença. Eu tenho o privilégio de estar com a minha filha, né, em todos os momentos da vida dela. Eu consigo acompanhar o crescimento da minha filha, eu consigo estar perto da minha esposa, eu consigo, né, enfim, isso para mim uma das maiores riquezas que eu tenho hoje, né? Então, a primeira coisa é decidir. A segunda coisa é você aprender, né, o que você ainda não sabe. O que você não sabe de gestão, o que você não sabe de marketing, o que você não sabe de vendas,
tá? O que você não sabe de empreendedorismo, né, de regra de mercado, né, de finanças, tudo isso, tá? Sidney, mas, poxa, eu tenho que aprender tudo de uma vez? Não, não precisa ser tudo de uma vez, calma, tá? A primeira coisa é que a notícia boa, na verdade, é que tudo, a gente fala de muito, a gente fala, assim, não de tudo, mas muito de todas essas áreas a gente fala aqui. E principalmente de marketing, gestão, comunicação e vendas, né? São os 4 pilares aqui que a gente fala bastante, tá? Nesse conteúdo de hoje, eu quero falar de uma coisa específica, né? Que é fundamental para você começar a mudar hoje, agora. O que é, Sidney? É o seguinte, mude o foco. Mude o foco para o paciente, tá? Esqueça o que você quer e pense a partir de agora naquilo que seu paciente quer. Pensa no que ele precisa. Eu diria para vocês que essa simples dica é o calcanhar de Aquiles de qualquer negócio. Não só do consultório, da clínica médica, mas de qualquer negócio. Já parou para pensar que as grandes empresas fazem isso todos os dias? Por exemplo, você entra no Google e ele está lá toda hora te perguntando o que você precisa, como é que eu posso te ajudar. O Google é o que é, por quê? Ele mapeia o que as pessoas querem, o que elas estão procurando. O que o Google vende hoje é exatamente isso. Ele vende informação. Ele fala para as empresas que anunciam nele, olha, os clientes estão pesquisando sobre isso. Esse é o maior ativo do Google. E aí as empresas vão lá e anunciam lá. Ah, então eles estão procurando isso? Então coloca aí para eles a minha propaganda. Isso vale para, se você for parar para analisar, todas as grandes empresas, né? As empresas que querem crescer, elas estão sempre procurando saber o que os potenciais clientes querem, o que eles estão insatisfeitos, o que eles querem que eles melhorem, né? A primeira coisa é isso. No atendimento particular, você precisa tirar o foco de você e colocar o foco no cliente. E eu vou explicar exatamente como a partir de agora, tá? Uma vez que você consegue focar isso e começa a resolver, né, os problemas dos seus pacientes, as dores, consegue proporcionar os sonhos deles, bingo. Começa com o primeiro. E esse primeiro vai trazer o segundo, que vai trazer o terceiro, que vai trazer o quarto, que vai trazer o quinto, e por aí vai. E aí você vai crescendo, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é estruturar cada pilar do seu serviço, tá? Em cima disso, em cima do que o seu paciente precisa, do que ele quer, do que ele deseja, do que vai fazer a diferença na vida dele, tá? Por exemplo, vamos lá, vamos para a parte prática aqui. Ao invés de você montar a estrutura de uma clínica pensando naquilo que você quer, eu quero uma clínica linda, assim, assado, vai ter isso, vai ter aquilo. Uma das dicas mais importantes em relação à estrutura da clínica é que você tem que pensar no que o seu público-alvo quer, no que vai ser legal para ele. Então, por exemplo, se seu público-alvo for idosos, seu ambiente tem que estar adequado para o idoso. Não para você, que é jovem, por exemplo. Se seu público-alvo é crianças, a mesma coisa, tem que ser adequado para criança. Se for mulher, a mesma coisa. Se for homem, do mesmo jeito. Né? Dependendo da patologia, dependendo da regionalidade, de onde você está, você estrutura de forma diferente, tá? Desde a estrutura da sua clínica, é importante você focar no seu cliente, no seu potencial cliente, tá? É isso que vai diferenciar você dos concorrentes. O modelo de clínica popular, de plano de saúde, é um modelo industrial, de muito volume, de muito paciente. Então, eles fazem o quê? Eles fazem tudo igual, sabe? Sabe sabe os condomínios residenciais que as casinhas são tudo iguais? Os apartamentinhos são tudo iguais? Pois é, o modelo industrial é isso, é tudo igual, tudo igual. E, nesse momento, a experiência do paciente passa, inclusive, pela personalização. Imagina o idoso que chega no consultório e ele percebe que tudo foi pensado, acessibilidade, as letras são grandes, enfim, tudo pensado para ele. Os mimos, o que se oferece, todo mundo oferece café. Ou será que o idoso gosta de café? Dependendo da região que você está, será que você não pode oferecer uma outra coisa que você sabe que o idoso da sua região pode gostar mais, né? Dependendo da patologia, imagina um endócrino oferecendo café adoçado com um monte de paciente diabético, né? Não. Vamos ser criativos, a criatividade, ela está muito relacionada a resolver problemas. E para resolver o problema, a gente precisa primeiro entender o problema. Qual é o problema do seu paciente?
Você precisa ouvir isso deles. E a partir do momento que você entende, você começa a oferecer para eles, tá? Segundo ponto, dentro dos pilares que você precisa estruturar pensando no seu cliente. A sua secretária, ela precisa saber se comunicar de forma assertiva com seus clientes, né? Ela deve saber, principalmente, quais são as principais dores desses pacientes, né? Ela precisa saber quais são os desejos desse paciente, o que é que ele precisa. Isso é extremamente importante, porque, de novo, o fundamento aqui de tudo isso é personalização, né? A gente está cada vez mais indo para a era da personalização. E um exemplo agora que me veio à mente aqui foi da Starbucks. O que vocês acham que um dos grandes diferenciais da Starbucks? Por que ela explodiu tanto? Porque eles conseguiram estruturar um processo onde eles colocam um detalhezinho de personalização. Quem aí sabe qual é? Coloca aí no chat. Qual é o detalhe que a Starbucks faz no processo dela, né, de relacionamento com o cliente, para encantar os pacientes? E que acabou isso dando muito certo e tem muita gente já até replicando. O que eles fazem? Eles perguntam o nome da pessoa e botam no copo. Então, eles perguntam, qual é o seu nome? A pessoa fala, Sidney. Aí a atendente vai lá e bota Sidney. E aí depois, quando a outra pessoa, né, que vai entregar o café, chama o seu nome. Sidney! E aí você, opa, meu nome. Isso gera, querendo ou não, isso é uma forma que eles acharam de personalizar, de fazer um atendimento mais humanizado, mais emocional, né? Que é o que a gente defende, por exemplo, na consulta. Então, já indo para a consulta, você precisa aprender a ouvir mais e falar menos na consulta. Focar no paciente, lembra? Você precisa dividir a fala com ele, você precisa perguntar o que é que ele acha, você precisa dividir as decisões com ele. Lembra? Foca no paciente. Ao invés de você, por exemplo, a parte estrutural do seu consultório, ao invés de você botar uma mesa de 5 metros que separa você do seu paciente, poxa, faz um design onde a mesa aproxima você dele, ou até não coloque mesa. Eu lembro da época que eu via o seriado House lá, a coisa que mais me chamou a atenção positivamente, né, na série foi a forma como eles atendem lá, né? Não tem mesa, não tem mesa que separa o médico do paciente, né? Não deveria ter, né? Não deveria ter. Quando você faz isso, você está o quê? Você está oferecendo um serviço diferenciado, personalizado, premium. É isso, tá? Não tem a ver só com você colocar uma ornamentação caríssima, não tem só a ver com você colocar coisas de ouro para o paciente ver que é de ouro, você tem uma Montblanc ali, uma caneta Montblanc, você tem um MacBook Pro, não tem a ver só com isso. Eu até diria que nem é isso que os pacientes, né? A não ser que você trabalhe com seu público, seu nicho, seja algo realmente, sei lá, eu sou cirurgião plástico das estrelas, aí tudo bem, aí você se adequa aí para o seu nicho, mas na esmagadora maioria das vezes, não é isso. Para pensar comigo, você pode ter uma Montblanc, você pode ter um Rolex no braço, você pode ter um MacBook Pro, você pode ter um consultório de ouro, se você não deixa o paciente falar, se você não demonstra empatia, se você não conecta com ele emocionalmente, se você não explora os medos, as preocupações, né, se você não deixa ele falar, se você não divide as decisões da saúde dele com ele, nada disso vai adiantar. Percebe? Concorda? Diz aí se você concorda ou discorda. Concorda, se concorda. Então, uma outra coisa é o pós-consulta. Pós-consulta, a gente defende, né, um dos pilares do nosso curso, CVM, é que a gente defende que você ofereça, né, um acompanhamento, né, para o seu paciente no pós-consulta. Então, por exemplo, uma situação hipotética, um oftalmologista que o nicho é catarata em pacientes idosos, né? Pacientes idosos. Olha aí, Raquel, catarata, oftalmologista. Oferecer um acompanhamento, por exemplo, o que você pode fazer? Ao invés de você oferecer um mimo, um serviço extra padronizado, que todo mundo faz, tipo, sei lá, uma necessaire, vou dar uma necessaire com os colíriozinhos, tal. Todo mundo faz. Ou todo mundo não, né? Uma grande parte das pessoas faz. O segredo aqui é você olhar para as dores dele. Pô, qual é a maior dor do paciente que acaba de sair de uma cirurgia de catarata, que é idoso? O que você pode oferecer que
que gere mais valor para ele e que nem gere tanto valor financeiro para você, porque em escala isso acaba ficando muito caro, né? Você imagina você ter que produzir uma necessaire para, enfim, acaba que, principalmente no início, é um custo alto. Então, coloque a sua criatividade aí para funcionar e pense em formas que não onerem o seu serviço financeiramente, mas que gerem um valor gigantesco agregado para o seu paciente. Quer ver um exemplo que eu pensei aqui? Vê se faz sentido aí para ti, Raquel. Oferecer um acompanhamento remoto. A gente está falando de um idoso. Então, você dizer assim, olha, você não vai precisar... eu vou oferecer para você aqui um acompanhamento via telemedicina, né? Você não vai precisar se deslocar para cá, somente em tal dia para poder fazer a revisão. Até lá a gente vai te acompanhar de forma remota, seja por vídeo, seja por áudio, enfim. Olha o quanto de valor você gera para um idoso, dependendo de como é que é esse idoso, né? É por isso que é importante você mapear essas dores, porque para algum tipo de idoso, você oferecer isso pode ser um valor gigantesco. Para outro tipo de idoso, pode ser que não seja, que eu acabei de pensar. E o idoso que gosta de sair de casa? E o idoso que gosta que sair para ir para o médico, para ele é um evento. Então, nesse caso, já não seria tanto valor agregado. Agora, uma outra coisa, principalmente nesse momento de lockdown, né, que a gente ainda está vivendo, você oferecer um atendimento no domicílio dele. Então, você ter aí alguém da sua equipe para fazer o acompanhamento, né, ou mesmo você ir lá e fazer uma consulta domiciliar. Olha o valor que você está gerando, né, que você está oferecendo para esse paciente o quê? Segurança, comodidade, né, e obviamente você cobra por isso, né, é um ganha-ganha que a gente sempre defende aqui. Quer ver uma outra coisa? Produzir um material diferenciado, que facilite o uso dos colírios. De novo, criatividade, bota para funcionar. Criatividade é olhar para os problemas e pensar em forma diferente de resolver. Sei lá, todo mundo bota, a maioria dos oftalmologistas, eu imagino, né? Estou aqui, não quero julgar os colegas, mas eu imagino. Né? Se eu estiver falando besteira, me corrija aí, Raquel, que você que é oftalmo. Mas se coloca lá, dá uma receitinha e coloca o nome do colírio e coloca para ele tomar de 4 em 4 horas. O que você pode fazer a mais? Né? O que você pode fazer? Eu fico pensando aqui, né, com a minha criatividade que é bem aflorada, né, e que eu gosto de exercitar, eu fico pensando numa coisa maior, sabe? Talvez de pensar num receituário bem grande, assim, onde ao invés de tomar de 4 em 4 horas, colocar, sei lá, figurinhas, né, colocar, enfim, algo, pensei em algo desse tipo. E aí você vai, é só mais papel que você vai gastar e tinta. Você não vai fazer um super investimento. E aí, o que acontece? O que eu pensei foi, esse material, ele teria que ir checando, ele ou alguém da família, e aí ele poderia ir mandando foto, né, diariamente, a sua secretária ir acompanhando. Enfim, olha só que uma coisa simples, mas que gera um valor muito grande. Por quê? Porque gera um comprometimento de ambas as partes. Ele vai ter que preencher o negócio, aquele negócio que ele vai preencher vai ajudar ele e a família a ficar de olho, e você vai ter esse feedback em tempo real, através do acompanhamento, né, no pós-consulta. Os vídeos são maravilhosos, né? A Raquel está colocando aqui. Você mandar vídeo explicando, falando da importância, reforçando a importância, né, do uso do colírio, por que ele é tão importante, por que tem que ser usado de tanto em tantas horas, né? Enfim, coisas que, infelizmente, numa consulta de 10 minutos e 15 minutos é impossível do médico abordar, né? Quando você faz isso no pós-consulta, gostei dessa palavra, bingo, você encanta, você fideliza, você transforma esse paciente, um paciente comum, você transforma num fã, alguém que vai estar falando de você para os 4 ventos, vai estar te indicando, e isso vai ser o melhor e mais poderoso marketing que você pode ter. Mas olha, isso também vale para o seu marketing também. Ao invés de você ficar só produzindo material meramente técnico, falando das doenças, né, falando, né, enfim, uma parte mais técnica das doenças do seu nicho, para o seu público-alvo, uma forma muito mais efetiva de encantar através do seu marketing é produzir conteúdos que resolvam dores desses pacientes. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, olha só. Ao invés de você falar da doença em si, começa falando dos sintomas.
Você sente tais sinais e tais sintomas? E aí fala do sinal, fala do sintoma. Pois é, se você sente algum desses sinais ou desses sintomas, eu recomendo que você procure, né, o seu médico de confiança o mais rápido possível, porque isso pode ser um problema X, né? Então, começa focando sempre mais nos sintomas, né? O paciente, ele falar da doença para ele tem que ser algo depois dos sintomas, né? Outra coisa, mitos e verdades sobre a doença que ele pode ter, X curiosidades sobre a tal doença, né? Ou sobre tal condição, né? X forma de prevenir tal doença, X forma de tratar tal doença. Então, perceba que aqui para a gente fazer um conteúdo que seja de valor para ele, que encante desde o marketing, né? Que gere interesse, que gere desejo, que chame a atenção dele, tem que ser relacionado com as dores dele, com o que ele precisa, né? Não com o que você acha que é importante. Então, por exemplo, sei lá, muitos colegas gostam e eu acho que é importante trazer para as redes sociais, por exemplo, os novos guidelines, né? Saiu um artigo novo, foi publicado um estudo novo, né, sobre tal doença. Aí coloca lá a foto do artigo. Para o paciente, aquilo ali não adianta muito, não. O que importa para o paciente é a mensagem que você fala, né? Então, por exemplo, eu não recomendo que você bote lá foto de artigo científico. Eu recomendo que você faça um vídeo e explique. E aí você tem que aprender um pouco também sobre como ser mais persuasivo na comunicação. Então, e aí você grava um vídeo e fala, gente, foi publicado um artigo numa revista científica muito importante mundialmente, lá eles falam isso e aquilo, e traduz isso para o paciente, traduz para uma linguagem que ele entenda, né? Porque ver artigo científico na rede social, só outro médico da sua especialidade que vai querer ver, né? Ou algum estudante, algum residente. O paciente não vai ver isso, tá? Então, é isso. Faz sentido para vocês, pessoal? Coloca aí se faz sentido e se tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, falem agora ou falem depois, não tem problema. A gente está aqui no direct, a gente está aqui com vocês full time, tá bom? Tem uma dica prática, tá? Enquanto vocês fazem alguma pergunta, a dica prática é a seguinte. Liste 10 principais dores dos seus clientes, dos seus potenciais clientes, né? Liste as 10 principais dores, né? E aí, somente depois disso é que você deveria estruturar todo o seu atendimento, todo o seu serviço, né? Desde o marketing, secretária, consulta, pós-consulta, tudo, ambiente, tudo, tá? Isso é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Uma vez que você, mesmo que você não tenha uma super clínica, mesmo que você esteja começando agora, mesmo que você não tenha todos os recursos, né, que você desejaria ter, quando você faz um marketing onde você está focado nas dores, quando você tem ali uma secretária que minimamente é treinada para atuar nessas dores, né, que conhece o seu público, que sabe lidar com o seu público, quando você estrutura sua consulta também focada para esse público, né, e quando você estrutura um pós-consulta, essa é a receita para você lidar com o mercado saturado. Inclusive, em São Paulo, onde a doutora Raquel Barreto está, né, oftalmologista, que é o maior centro, né, médico do Brasil, mesmo em São Paulo, é ainda um mercado inexplorado, né? São poucos médicos, são poucos lugares que têm esse serviço estruturado, esse serviço premium estruturado, né? Então, o recado é que você comece logo, tá? Quanto mais cedo você começar, mais rápido você vai aprender, mais rápido você vai executar e mais rápido você vai ter resultado. Nessa ordem, tá? Nessa ordem. Beleza, pessoal?